Estamos ao vivo por aqui com o Dr. Álvaro Salomão, falar um pouquinho sobre o direito do contribuinte, direito tributário, tudo isso que você precisa saber para você que é microempresário, empreendedor, para você também aí que está ligadinho aqui na Prudente News, acompanhando em casa, ouvindo no rádio ou ligado aqui nas nossas redes sociais, no Facebook também. E a gente já começa o nosso quadro na sequência, né, Adriano? Com certeza. Hoje nós estamos tendo aqui um crossover do quadro É Meu Direito com essa entrevista aqui com o Dr. Álvaro Salomão, que de antemão a gente agradece pela presença, doutor. Para começar, é importante já destrinchar de cara o que é o direito tributário, para que o nosso ouvinte mais comum, que não tem um negócio, mas tem intenção de ter, ele possa entender sobre o que versa o direito tributário. Por favor. Certo. Como nós estávamos dizendo, o direito tributário ele é capítulo do direito financeiro, certo? O direito é uno, no entanto, para a sua mais fácil compreensão e estudo, por exemplo, ou, por exemplo, de distribuição de competência do Estado. Quando eu digo competência, eu digo de atribuição, né? Então, ele é, a partir do momento que existe um Estado, ele precisa se financiar. E como ele faz? Ele institui, cobra e fiscaliza espécies tributárias, certo? O imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, a contribuição social, o empréstimo compulsório. Então, o direito tributário, o que ele é? Ele é a ideia de que o Estado ele precisa se financiar e, por isso, ele cria regras próprias, certo? Inclusive de limitações ao próprio poder dele. Qual poder? Poder de tributar. Então, tratam-se de ideias nas quais você tem que se proteger também em algum momento, certo? Existem limites desse poder de tributação, certo? Então, o direito tributário nada mais é que a ideia de que você institui, cobra, é a disciplina onde você estuda e também atua, né? Aonde você institui, cobra e fiscaliza a cobrança tributária. Falando da questão da legalidade dentro do direito tributário, dentro do direito do contribuinte, sobre o que versa a legalidade para que a gente possa entender que nem tudo que é cobrado necessariamente é legítimo. Muito bem. O princípio da legalidade nada mais é que não há cobrança tributária, certo? Legítima, se ela não for legal. Aqui, eu não estou dizendo exatamente de que é interessante para o contribuinte, se é interessante ou não. Como a palavra já diz, é imposto, certo? É uma cobrança impositiva. A ideia aqui de princípio da legalidade não tem relação com moralidade ou nada. É pura e simplesmente a ideia de que eu tenho um processo legislativo que tem que ser respeitado para então existir uma cobrança legítima. Se ela é interessante ou não para o contribuinte, isso daí já tem uma relação com outros princípios, certo? Para nós aqui, analisando a legalidade como um princípio constitucional, certo, do contribuinte, é que só vão cobrar tributos de mim não por portaria, não vai ser por um ato da Receita Federal ou do município, sem a prévia análise se aquele processo legislativo que foi criado, aquele tributo, foi o correto, certo? Se a Constituição Federal, no momento dela distribuir a competência tributária para os entes federados, o município ele está instituindo ou cobrando um imposto, por exemplo, um IPTU, que é um imposto municipal, ele está cobrando corretamente, a base de cálculo está prevista em lei, certo? Então, a ideia de legalidade aí é que a cobrança e o método da cobrança, inclusive sobre o devido processo legislativo e o devido processo de cobrança tributária, ele está legal aos olhos da lei ou não. Então, assim, exemplos práticos que nós temos ultimamente. Quem tem empresa, é claro que é uma empresa um pouco, talvez, maior do que a normal, né? Porque aí eu estou falando sobre a alimentação do trabalhador, né? Por volta de dezembro, novembro do último ano, de 2021, existiu aí a instituição do Marco Trabalhista. E o Marco Trabalhista foi um decreto, tá? Instituído pelo Executivo Federal, no momento no qual ele criou novas regras para o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador.
O programa de alimentação do trabalhador é um incentivo fiscal no qual o empregador, se ele gasta X com a alimentação do trabalhador, no final da apuração do seu imposto de renda pessoa jurídica, ele, no caso, poderá abater em dobro. Ele poderá abater em dobro do gasto, certo? Que ele teve com a alimentação do trabalhador. E é uma coisa muito boa que muitas empresas utilizam do PAT. O que acontece? Já existia o PAT desde 1960. Ano passado, o governo federal instituiu um novo PAT, limitando, por meio de decreto, algo que é instituído por lei federal. E o que é uma instituição de lei federal? Eu não posso mudar por meio de decreto, eu preciso de utilizar uma outra lei federal. Então, é uma norma boa ou não? Não sei. No entanto, ele não está respeitando o devido processo legislativo. Se a Constituição Federal fala, o artigo 146 da Constituição fala, que eu preciso utilizar uma lei complementar, por exemplo, para alguma determinada instituição de tributo, eu não posso, por meio de decreto do Poder Executivo, mudar ou inclusive instituir alguma espécie de tributo. Tanto é que eu posso sim utilizar um decreto em algumas determinadas situações, mas eu não posso extrapolar o meu poder regulamentador, porque eu não estou instituindo o tributo, só estou regulamentando, certo? E aí o que ocorre é que o cidadão que não tem conhecimento disso não entende que decreto não é lei. E acaba acatando isso, mesmo a lei versando sobre um direito que ele não deve pagar esse tipo de taxação, é isso mesmo? Exatamente, eu tenho uma legalidade geral, certo? E eu tenho uma legalidade cerrada. O que é isso? O Estado institui e cobra tributo? Sim, mas eu preciso de uma lei complementar, que tem um quórum de aprovação diferente. Se eu utilizar uma lei ordinária, se a Constituição Federal fala que é lei complementar, está errado. Outro exemplo claro que a gente está vivendo agora, nesse momento, coisa quente agora, DIFAL e CMS. O que é o DIFAL e CMS? Lá em 70, 80, nós tivemos, aliás, 80, né? Desculpa, nós tivemos aí uma emenda constitucional, 95, na verdade, uma emenda à Constituição Federal, na qual ele fala, por meio de lei complementar, eu vou ter a instituição da lei Candir, né? E lá na Lei Candir eu vou falar sobre diferenciais de alíquotas de ICMS. Beleza. O Supremo Tribunal Federal foi lá e julgou, por meio dessa lei aqui, Lei Candir, em nenhum momento, certo? Ela está falando exatamente do jeito que a Constituição Federal está determinando. Então, aqui é o Supremo, eu vou falar, Poder Executivo e Legislativo, cria uma lei complementar instituindo o DIFAL, porque por meio de convênio, né, que é o CONFAS, né? Para quem não sabe, o CONFAS é um convênio dos estados, quando eu digo estado, são as unidades da federação, no qual eles criam normas por meio de portaria. Isso pode, mas não de tributo. Eu não crio tributo por portaria. Então, eles criaram a base de cálculo e a alíquota de ICMS por meio de portaria, mas não pode. Então, aí, o que aconteceu? Eu vou criar... Aí o Supremo disse, está inconstitucional. Cria uma lei complementar. O presidente entrou de férias, o executivo não conseguiu sancionar a lei criada pelo Senado, passou o ano. Quando eu crio um tributo, eu tenho que respeitar o princípio da anterioridade tributária. Se a anterioridade tributária, o que é? O princípio de prevenir o contribuinte da não surpresa. Imagina você está andando aqui na rua, aí o Estado, o município cria um novo tributo. Ele não pode fazer isso. Ele tem que ter ou aumenta a base de cálculo, por exemplo. Ele não pode. Ele tem que esperar um ano, certo? Para aí sim ele cobrar. Então, se eu instituir um tributo em 31 de dezembro, eu tenho que cobrar ele só no próximo ano, certo? Beleza. Aí, no dia seguinte eu posso cobrar. No entanto, eu tenho aí também o princípio da legalidade, aliás, o princípio da anterioridade nonagesimal. O que é isso? 90 dias depois da publicação da lei eu posso cobrar. O que aconteceu? Instituiu o DIFAL e CMS nesse ano.
Então, o que vai acontecer? Existem grandes batalhas jurídicas agora se os estados e a União vão deixar de arrecadar quase 8 bilhões de reais esse ano. É muito dinheiro. Por quê? Por conta de um erro de publicação de uma lei. Se não me engano, não sei se foi 4 ou 5 de janeiro que ela foi instituída. Então, no mínimo, perdeu-se 90 dias de cobrança de FAO e CMS. Todos os estados, eles já têm leis próprias, no entanto, precisava de uma lei federal, uma lei complementar, instituindo, regulamentando, né, esse tributo. Um outro tópico que eu achei interessante daquilo que a gente viu previamente, doutor, é em relação à capacidade produtiva. Contributiva. Capacidade contributiva. Como que funciona esse ponto? O princípio da capacidade contributiva nada mais é que eu, Álvaro, pessoa pobre, eu não vou pagar um tributo conforme uma pessoa com maior capacidade contributiva, certo? Um exemplo mais claro aí, diferencial de alíquotas de imposto de renda. Se eu oferir, nós temos atualmente, se não me engano, 5 faixas, né, de alíquota de imposto de renda, né? Então, se eu ganho ali, por exemplo, um salário mínimo, eu não vou ser tributado conforme a alíquota máxima de 27,5%. Por quê? Porque eu estou isento, inclusive, de imposto de renda. Por quê? A atividade do Estado, ela sim tem que se financiar, no entanto, ela não pode ter um efeito confiscatório da esfera patrimonial do particular. Então, se eu ganho um salário mínimo, eu estou isento, se não me engano, por volta ali de 2.800 até por volta de 2.100, se não me engano, você é isento do imposto de renda. Isso tem que ser visto porque, se não me engano, é menos, inclusive, eu não sou contador e tudo mais, então eu não tenho propriedade para falar sobre isso. No entanto, sobre a capacidade contributiva, né, você, auferindo muito dinheiro, seja pessoa física ou jurídica, você não vai estar isento de imposto de renda. Como você produz mais, você tem que contribuir com mais. Então você vai pagar, sim, uma alíquota de 27,5% do imposto de renda. Agora vem uma questão. Atrasados, exemplo, de corrompimento desse princípio. A Receita Federal do Brasil verifica que a senhora ou o senhor recebeu a título de atrasados de aposentadoria, atrasados do INSS, um valor alto. Por quê? Porque foi uma sentença que você ganhou tudo de uma vez, certo? O INSS ele foi condenado e te pagou tudo de uma vez. Por exemplo, 100 mil reais de uma vez. Você não ganha 100 mil no mês, você ganha só naquele momento. Então, o que acontece? Normalmente, aí a Receita Federal vem e fala, você está sonegando o imposto de renda, você não está pagando imposto de renda porque você ganhou 100 mil reais de uma vez, a título de exemplo, então você vai pagar uma alíquota de 27,5%, não é assim que funciona. Se o INSS tivesse pago tudo certinho, aquele senhorzinho, aquela senhorinha estaria isento, porque ia ser abaixo de 2 mil reais, por exemplo, que ele ia receber. Então, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, já fez, inclusive, com um efeito vinculante nessa decisão por meio de recurso especial, no qual você, nesses casos, há o cálculo do imposto de renda, né, da base de cálculo, então ele tem que ser destrinchado mês a mês. Então, aqueles atrasados, na verdade, não teria que incidir nenhum valor, né? Doutor, você me lembrou de um caso interessante. É até bom que o senhor fale sobre isso, dessa questão de foram taxados os 100 mil reais, deve taxar para não evidenciar uma sonegação de imposto de renda, nesse exemplo que o senhor contou. Eu gostaria que o senhor me tirasse uma curiosidade em relação à questão salarial. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem 2 registros trabalhistas e ela passou a ter mensalmente 3 mil ou mais de 3 mil reais. Como funciona essa taxação? Existe, essa pessoa tem que pagar o imposto de renda? Como funciona isso? Na verdade, inclusive a pessoa ela pode estar desempregada, por exemplo, e oferir renda tributável, certo? Como que funciona isso? Não, o fato gerador, certo? Quando eu digo fato gerador, é o fato de que a norma jurídica do imposto de renda vai incidir ou não oferir renda. Então, a pessoa que inclusive não tem registro em carteira
Se ela perceber, quando eu digo perceber, é de auferir, receber receita, ela está praticando o fato gerador do imposto de renda. Então, ela pode ter um registro e, por exemplo, ter um outro trabalho posteriormente, ela vai auferir renda da mesma forma. Existe um valor mínimo de movimentações para determinar essa taxação do imposto de renda? A base, se não me engano, acho que são 1.800. São 1.800 por volta de 1.800. Aí você ainda é isento. Na verdade, eu não sei se são 1.800 ou 2.800. No entanto, para mais informações, a gente pode dar você aí dá uma pesquisada, pergunta para o seu contador de confiança, tá? Que existem 5 faixas. Então, aí são por volta de 4% a primeira alíquota, e a última alíquota mais alta aí é de 27,5%. Então, existem rendimentos, por exemplo, que são superiores, certo? No entanto, eles não são tributáveis, tá? Rendas indenizatórias, aí nesse sentido, eu tenho, por exemplo, outras situações, não só do imposto de renda, que elas são isentas do imposto de renda. Ou eu tenho, por exemplo, situações não quanto valor, mas situações enquanto indivíduo, tá? Se você entra no site da Receita Federal, dá uma olhada em pedidos de isenção. Enfermidades graves, espécies de paralisia, certo? Por exemplo, o crônico renal, por exemplo, ele tem algumas espécies de isenção do imposto de renda. A pessoa com câncer, ela tem isenção do imposto de renda. Então, não exatamente quanto que ela ganha. Ela pode até ganhar, no entanto, ela tem esse direito a algumas isenções para o imposto de renda, alguns abatimentos a mais, inclusive. Muito bem, muito bem. Esse é o Dr. Álvaro Salomão, especialista em direito tributário, tirando as suas dúvidas aqui no Auto Rádio Show. Felizmente o tempo no rádio é muito curto, já estamos caminhando aqui para o fim, mas antes de fecharmos a entrevista aqui com o Dr. Álvaro, eu queria que o senhor terminasse falando, doutor, sobre a questão da imunidade, das isenções e dos benefícios fiscais. Muito bem. A Constituição Federal, no momento que ela distribuiu para os entes federados a competência tributária, ao mesmo tempo, ela concedeu ao Estado, o município e a federação, a União Federal, a possibilidade de desvincular receita, bem como a possibilidade dela renunciar à cobrança, renunciar à receita. Então, nós temos imunidades federais, no entanto, nós temos incentivos fiscais, tá? E isenções, né? Que, na verdade, a ideia aí é você propiciar ou estimular comportamento ou desestimular comportamento. Por exemplo, aqui, se não me engano, ainda existe aqui em Presidente Prudente, por exemplo, o IPTU verde. Se você paga IPTU, você tem que pagar o IPTU, senão você vai receber uma cobrança tributária, né, na sua porta. No entanto, se você cultivar e permanecer cultivando e ajudar ali um certo percentual ali da sua propriedade com plantas, você tem uma redução significativa, inclusive, do seu IPTU. Você tem vários outros exemplos, né, de isenções. Infelizmente, no Brasil, né, nós temos maiores isenções tributárias e principalmente benefícios fiscais para as pessoas jurídicas, tá? No entanto, nós temos sim para as pessoas físicas, tá? A pessoa portadora de alguma deficiência, na hora da compra de um carro, ela fica até quase isenta, né? Do IPI, certo? Do II, do IE, né? E também do ICMS, certo? É um exemplo, por exemplo aí dessa cobrança. Então, existem vários, e eu te aconselho a falar com o seu contador de confiança, entrar no site da Receita Estadual, entrar no site da Receita Federal e entrar na parte de benefícios fiscais e isenções fiscais, e lá às vezes, você pode estar de frente, às vezes você é uma pessoa que tem esse direito, no entanto, não está utilizando dele, se valendo dele, por exemplo, tá? Então eu te aconselho a buscar esse conhecimento aí, que ele está gratuito, certo, dos sites dos entes públicos.
Muito bem, esse é o doutor Álvaro Salomão, especialista em direito tributário, falando aqui no Auto Rádio Show. De antemão, a gente agradece aqui a sua participação. Doutor, eu queria que você deixasse a sua rede social para que as pessoas possam te buscar. A minha principal rede social que eu utilizo hoje é o meu Instagram, que é o Álvaro Salomão BR. Maravilha. Muito obrigado, doutor Álvaro Salomão. Essa entrevista vai estar disponível no YouTube para você conferir tudo que ele falou aqui em uma outra oportunidade. Até mais, doutor. Muito obrigado. É meu direito. Fique sabendo sobre o que a lei te protege. Prudente News. Jornalismo e música brasileira.